Oi, meu nome é Gabriela. Meu nome é Jade. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Horácio. E nosso projeto semestral consiste em um modelo de para-raio em uma cuba eletrolítica. No nosso trabalho, fizemos um modelo de para-raios com dimensões reduzidas, tornando possível seu estudo. Podemos considerar um para-raios como uma haste metálica que atrai raios, as quais são descargas elétricas que são conduzidas para o solo. Quando carregado eletricamente, as cargas se concentram na ponta da haste, o que gera um campo magnético mais intenso nessa região. Então, as cargas são dissipadas pelos fios até o solo. O objetivo do nosso experimento é simular um modelo de para-raios em uma cuba eletrolítica e, com isso, verificar seu funcionamento e sua eficiência. Para o nosso experimento, vamos utilizar uma chave fusível, uma fonte de tensão contínua, 3 eletrodos, uma cuba eletrolítica com a solução, que seria 500 ml de sulfato de cobre com uma concentração de 5%, alguns cabos e, por fim, um voltímetro. A montagem do experimento foi conectar a fonte no interruptor, que era ligado na cuba eletrolítica, que estava já com os eletrodos e a solução. A parte positiva da cuba estava conectada com um voltímetro e uma das pontas do voltímetro era a sonda, que era por onde a gente ia efetuando a medição dos pontos. Nessas imagens a gente consegue perceber como a gente fez todo o processo. Então, com a ponta que tinha a sonda, a gente ia andando pela cuba eletrolítica com base no plano cartesiano que fica abaixo e a gente ia vendo no voltímetro quando chegava na tensão desejada e a gente anotava os pontos. Primeiramente, escolhemos medir o potencial de 0,5 volts, já que era o mais próximo à base do para-raios. Em seguida, foram medidos 8 pontos em posições diferentes, como visto na tabela e, assim, rebatidos no negativo do eixo Y, por conta da sua simetria. Com isso, foi obtido o seguinte gráfico. O mesmo processo foi realizado para o potencial de 1 volt, gerando esse outro gráfico. Foi realizado o mesmo processo para 1,5 volts e já percebemos uma grande diferença no gráfico em relação à curva. Realizamos novamente o mesmo processo e obtivemos mais um gráfico. A partir do potencial de 2,5 volts, encontramos uma maior dificuldade na coleta dos pontos, já que a distância entre eles é pequena. Seguimos efetuando o mesmo procedimento para o potencial de 3,0 volts. Com a coleta de dados dos pontos para tensão de 4 volts, a gente obteve uma quase reta, como pode ser observado no gráfico. A tensão de 5,7 volts foi medida porque ela era o ponto com a maior distância do nosso para-raio, que no caso é o eletrodo que se encontra na vertical. E assim, o gráfico continua sendo quase uma reta. Com os dados coletados, fizemos um único gráfico com todos os pontos de cada potencial, notando-se que a região a qual simulava o para-raios apresenta um campo magnético mais intenso por conta da concentração de cargas negativas.